Olá, companheiro, estudante e amante das ciências que estudam a vida. Hoje, mais uma vez, trazemos uma aula para si, uma aula de Biologia Celular, com o tema Introdução ao Estudo da Célula Eucariota Animal. Eu que vos falo, sou o Erivaldo Alexandre, sou mais um dos colegas que está a monitorar as aulas do projeto de aulas no Facebook criadas pelo Núcleo Académico Mitocôndrias. Portanto, este é o nosso tema, Introdução ao Estudo da Célula Eucariota Animal. E eu gostaria que no final desta aula, todos vocês conseguissem definir uma célula, classificar a célula quanto ao tipo e ao número, conceituar a célula eucariota animal, diferenciá-la de uma procariota e de uma célula eucariota vegetal e também comparar os diferentes ciclos de vida que nós vamos abordar no final. Portanto, eu trago-vos uma imagem, esta imagem é muito sugestiva e dá gosto de comer cada coisa que ela apresenta. Eu trago esta imagem por quê? Para nós fixarmos a constituição deste prato alimentar e depois compararmos com as imagens que vão aparecer que estão relacionadas diretamente com a própria célula. Lembrem-se desta imagem, na medida em que nós formos falando, eu vou vos apresentar outras para compararmos com esta, tá bem? Foquem esta imagem, não se esqueçam que eu vos vou perguntar. Então, avançamos com a nossa introdução, dizendo que é muito importante assistirmos todas as aulas, porque uma seguinte é sequência daquela que foi apresentada anteriormente. Portanto, temos que conhecer todas as aulas. Nós estamos já a caminho da quarta aula. A primeira aula foi apresentada pelo Dr. Futuro, não é? O colega Futuro, conforme eu gosto de chamar. Ele apresentou a célula primitiva, foi o primeiro tema. O segundo tema foi a microscopia. Vejam a continuidade das nossas aulas. Porque para aparecer uma célula, para que a célula fosse descoberta, houve a necessidade de ser utilizado um microscópio. Portanto, isto foi estudado por Hooke e quem abordou sobre este tema foi o colega Futuro. Então, os colegas não podem agora saber a célula eucariota animal sem antes conhecerem a célula primitiva, como foi descoberta a célula e como foram enunciados ou quais são os enunciados da teoria celular que foi abordado pelo colega Vitor. Então têm de assistir. Se não assistiram, recuem e assistam primeiro estas 3 primeiras aulas. Então, falando de uma célula como tal, na sua definição, nós temos de ter em conta 3 coisas básicas. É que uma célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. Perceberam? A célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. Há quem diga morfo. Dizer morfo, dizer estrutural, é a mesma coisa. Então, também podemos defini-la como unidade básica morfofuncional dos seres vivos. Por que ela é unidade básica? Porque todos os seres vivos são constituídos por célula. Não existe um ser vivo que não é constituído por célula. Por conseguinte, ela é unidade básica porque todos os seres vivos são constituídos por células. Por que ela é unidade estrutural? Porque elas vão constituir todas as estruturas dos seres vivos. Quer dizer que cada estrutura que o ser vivo apresenta, eu tenho esta pele, por quê? Porque várias células, de acordo com a sua multiplicação, de acordo com a função específica delas, elas vão se agrupar e juntas vão realizar uma determinada função, que é constituir este revestimento do meu corpo. Por isto é que é chamado tecido epitelial. Isto por quê? Porque elas, quando agrupadas, vão constituir e representar uma estrutura. Por isso é que ela é a unidade estrutural, porque constitui ou porque dá constituição de todas as estruturas dos seres vivos. E estas mesmas células, elas realizam todas as funções que nós, seres vivos, temos. A função de respiração, a função de digestão, a função de secreção. Todas essas funções são desempenhadas graças à constituição celular. Os elementos que as células
apresentam. Perceberam? Ela é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos. O nosso segundo ponto é para falarmos da classificação da célula. Lembrem-se que começamos a falar da definição. Unidade básica, estrutural e funcional. Agora queremos saber como esta célula encontra-se classificada. Ela está classificada em classificação quanto ao tipo e quanto ao número. Quer dizer que eu, para classificar uma célula, eu tenho de ter em conta dois elementos. É que uma célula está classificada quanto ao tipo e quanto ao número. Uma célula, quanto ao tipo, encontra-se classificada em procariota e eucariota. Ok? São duas células diferentes. Quer dizer que existem seres vivos que são procariontes e outros que são eucariontes. E de acordo com o número de células que estes seres vivos apresentam, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Perceberam? A célula pode ser classificada quanto ao tipo em procariota ou eucariota. E quanto ao número, unicelular ou multicelular. De igual modo, se nos perguntarem classificação celular dos seres vivos, nós temos de responder o seguinte: de acordo com a sua classificação, os seres vivos, do ponto de vista celular, podem ser, quanto ao tipo, procariontes ou eucariontes, e quanto ao número, unicelular ou multicelular. Isto é para não se esquecer. Agora, olhem para esta imagem. Aqui assim, se nós anexarmos esta cor, esta e esta, o que é que nos forma? Angola avante, revolução, pelo poder popular. Isso aí, a bandeira da Angola. Ok? Portanto, nós neste lado temos células classificadas quanto ao tipo procariotas. E aqui temos uma seta unicelular. O que isso quer dizer? Que todos os seres procariontes são unicelulares. E alguns unicelulares são procariontes. Por quê? Porque nem todos unicelulares são procariontes, mas todos os procariontes são unicelulares. Isso é para vocês perceberem estas duas setas a indicarem para os dois lados. Quer dizer que os procariontes são todos unicelulares, mas nem todos os unicelulares são procariontes. Portanto, quando nos pedirem exemplos de seres unicelulares, nós temos de ter em conta que nos unicelulares também podem fazer parte os eucariontes, ok? Agora, em relação à célula, ou os seres eucariontes, eles podem ser multicelulares, mas além disso também unicelulares. Quando eu olho para a célula classificada quanto ao tipo em eucariota, os seres eucariontes, eles podem ser unicelulares, quer dizer, aqueles seres que apresentam apenas uma única célula, como podem ser multicelulares, os seres que apresentam mais de uma célula. Tá bem? E agora observem os nossos exemplos. Aqui no lado esquerdo, nós temos seres procariontes, aqui em cima, como exemplo, uma bactéria, e aqui embaixo temos uma célula eucariota. No lado esquerdo, temos aqui um ser vivo, temos aqui um ser vivo, e este ser vivo representa o quê? Um ser vivo que nos causa muitos problemas. Este ser vivo é dos que mais causa problemas nos seres humanos. Nós sofremos muito por causa deste ser vivo. Vocês sabem qual é este ser vivo? É o plasmódio, o causador da malária. Olhem o quanto ele é pequenino. É um ser unicelular que provoca muitos problemas nos seres multicelulares. Olhem, os colegas estão aqui abaixo. São seres eucariontes, multicelulares e que ocasionalmente, pela infecção do plasmódio, eles ficam doentes. E a malária é das doenças que mais matam em Angola. Olhem, seres pequeninos, procariontes, a causarem problemas sérios nos eucariontes multicelulares. Então, aprenderam? Ela pode ser classificada quanto ao tipo em procariota e eucariota, quanto ao número em unicelular ou multicelular. Exemplo de procariotas, as bactérias. Exemplo de eucariota, eu posso dar qualquer um, como até a própria pessoa. Eu sou um ser
eucarionte. Por quê? Porque apresento células eucariotas, ok? Exemplo de unicelulares. Nós podemos dizer o plasmódio, a salmonela, são seres vivos que apresentam apenas uma única célula. E os multicelulares? Eu sou um ser multicelular, porque apresento mais de uma célula, ok? Fica uma tarefa para vocês, para que vocês pesquisem quantas células normalmente um ser vivo pode apresentar. Não vamos esquecer. Terceiro ponto. No terceiro ponto, vamos conceitualizar o quê? A célula eucariota animal. Lembrem-se que não classificamos a célula eucariota animal, nós classificamos a célula quanto ao número e quanto ao tipo. Ao conceitualizar a célula eucariota animal, nós temos de ter em conta 3 critérios. Primeiro critério, a membrana celular, quer dizer que uma célula eucariota animal, na sua constituição, deve apresentar uma membrana celular, deve apresentar um espaço chamado citoplasma e o núcleo, ok? O espaço entre o núcleo e a membrana celular é chamado de citoplasma. A sua constituição, a célula eucariota animal, está constituída em membrana celular, citoplasma e o núcleo. Este núcleo que nós estamos a ver aqui à frente, este núcleo que eu estou aqui a simbolizar com esta seta, é um dos elementos principais para diferenciarmos a célula eucariota da célula procariota. É um dos elementos principais na diferenciação da célula eucariota em relação à célula procariota. Então, quando eu tiver a conceitualizar uma célula eucariota animal, eu devo ter aquele critério básico da definição, aquela definição que nós falamos no princípio, e depois perceber que uma célula eucariota animal apresenta 3 constituintes básicos: membrana, citoplasma e o núcleo. Ok? Não se esqueçam disso. Então, aqui apresentamos mais uma imagem. E agora eu vos pergunto, recordam daquela imagem do prato alimentar que eu apresentei-vos? Comecem a se recordar que eu vos vou perguntar. No quarto ponto, nós vamos falar da diferença, portanto, vamos diferenciar uma célula procariota em relação a uma procariota, ok? Uma procariota em relação a uma eucariota. Por que este é procariota? Por que este é eucariota, ok? Então, por que nós diferenciamos ou como diferenciamos uma célula procariota de uma eucariota? Observem que aqui nós temos a representação de uma célula eucariota. Por que ela é eucariota? Por que ela é procariota? Eu começo pelo nome. Este nome eu, de verdadeiro, cario, de carioteca, de núcleo. Então este eucario quer dizer núcleo verdadeiro. Diferente da procariota, que não apresenta um núcleo verdadeiro. E por que é tão importante referenciarmos um núcleo verdadeiro? É que dentro do núcleo está o DNA que guarda toda a informação de um ser vivo. E não é importante? É muito importante. E por ser tão importante, deve ser tão protegido. E é tão importante diferenciarmos por quê? Porque na célula procariota, este material genético está completamente desprotegido. Por quê? Porque não apresenta uma membrana nuclear, um envoltório nuclear, uma carioteca. Então, ao diferenciarmos a procariota da eucariota, nós temos de saber que na procariota não tem núcleo, não há membrana nuclear. Já na eucariota, há, sim senhora, uma membrana nuclear, portanto, a constituição do núcleo. Até porque, quando conceitualizamos uma célula eucariota animal, nós vimos que na célula eucariota, tanto animal como vegetal, há um núcleo. E se for eucariota animal, a sua conceitualização em termos de constituição é apresentada por uma membrana nuclear, uma membrana citoplasmática, ou chamada também de membrana celular, um citoplasma e um núcleo. Então aqui estamos a ver o núcleo, um elemento imprescindível para nós diferenciarmos a célula eucariota da célula procariota. Quais são os outros itens que vamos utilizar também para diferenciar? É que na célula eucariota nós encontramos esta célula eucariota que está aqui.
Por conseguinte animal. Eu depois vou-vos dizer porque que este é animal e não vegetal. Esta célula eucariota, animal que está aqui, além do núcleo, é diferenciada da procariota porque ela apresenta numerosas organelas. Olhem que esta célula tem várias organelas. E a célula procariota é diferente porque não apresenta. Há livros, há biografias que relatam apenas os ribossomas na constituição citoplasmática da célula procariota. Então, nós já sabemos que o núcleo, a presença de um núcleo, diferencia uma célula eucariota da procariota. A presença de numerosas organelas também diferencia, e ainda assim elas são grandes. As organelas celulares da célula eucariota são grandes. Por quê? Porque até os ribossomas, que nós não vamos utilizar para diferenciar procariota de eucariota, por quê? Porque a procariota também tem ribossomas. Mas até os ribossomas da célula eucariota são maiores em relação aos ribossomas da procariota. Perceberam? Porque é que os constituintes da célula eucariota são grandes? Então são 3 elementos que nós temos que usar inicialmente para diferenciarmos a presença de um núcleo na célula eucariota, os numerosos constituintes citoplasmáticos e que estes constituintes citoplasmáticos apresentam maior tamanho. Tá bem? Outros elementos também que vão nos ajudar a classificar a procariota ou a diferenciar a procariota da eucariota são estes. Em tamanho, a eucariota é maior em relação à procariota. Em relação à parede celular, a célula eucariota não apresenta. Mas chamar a atenção que quando falamos de célula eucariota, nós estamos a falar na sua generalidade. Porque dentro da célula eucariota, nós encontramos 2 tipos de seres vivos. São diferentes. Nós temos a célula animal, ou os seres que apresentam célula eucariota animal, e temos os vegetais, ou seres que apresentam célula eucariota vegetal, como exemplo as plantas. Por que é importante interrogarmos isto quando diferenciamos parede celular da procariota em relação à eucariota? É que os seres vegetais apresentam parede celular, diferente da célula animal que não apresenta parede celular. Perceberam? É um elemento que vamos utilizar para diferenciar a célula eucariota animal da vegetal também. Então fiquem atentos. Com relação ao material genético, é aquilo que eu vos disse. É que na célula eucariota, o material genético é protegido. Por quê? Porque ela tem uma membrana nuclear e tem um núcleo verdadeiro. Ok? A célula eucariota apresenta essa membrana nuclear que dentro dela tem o material genético. A célula procariota não tem isto. Portanto, o material genético encontra-se quê? Desprotegido, ele está desprovido. Portanto, é importante diferenciarmos isso também. Quantas organelas? É aquilo que eu disse. A célula eucariota tem mais organelas, tem um tamanho maior. Exemplo dessas organelas são o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, os cloroplastos, que são da célula eucariota vegetal. Uma organela que nunca devemos nos esquecer, que ela é o nome da nossa organização, nome do nosso núcleo acadêmico. Vocês sabem. Em relação às estruturas respiratórias, é importante também para diferenciar? Sim. Por quê? Porque na célula eucariota, as nossas estruturas respiratórias quais são? Estes mesmos do nome do nosso núcleo, as mitocôndrias. Já na célula procariota, como ela não tem essas organelas, a respiração é feita a partir do citoplasma e da membrana plasmática, ou membrana celular. Em relação à fotossíntese, a célula procariota também pode realizar a partir das lamelas fotossintéticas. E a célula eucariota, sim, mas a célula eucariota vegetal. Nós não temos cloroplastos, nós que fazemos parte da constituição da célula eucariota animal, não temos cloroplastos. Tá bem? Não vamos falar de flagelos agora, porque não é tão importante para o nosso tema. E olhem lá embaixo. Nós temos 2 imagens que nos apresentam
Vários seres. Aqui à esquerda, nós temos um ser procariota, uma bactéria que causa tantos problemas quando nós comemos mal, quando não tratamos, não confeccionamos bem a nossa alimentação. Esta bactéria chama-se Salmonella typhi. Ela causa a febre tifoide. Olhem que ela está mesmo segurada no garfo e que nós quando vamos comer sem cuidado algum, e depois, diarreia. Ela causa muita diarreia. Então temos que ter atenção nesta bactéria. E no lado direito, nós temos vários seres que fazem parte da constituição da célula eucariota. Então, nesta próxima imagem, nós temos duas células que são completamente diferentes. E estas células nos apresentam o quê? A representação da diferenciação das células eucariotas e procariotas. Quer dizer que aqui deste lado temos uma célula eucariota e do outro lado temos uma célula procariota. Ok? Então conseguimos notar que a célula procariota tem poucos constituintes. Olha aqui, não tem quase nada. Tá bem. E a célula eucariota tem muitos constituintes. Esta célula não tem núcleo e esta tem um núcleo. Viram como é fácil diferenciar uma célula eucariota de uma célula procariota? E por conseguinte, esta célula é célula eucariota animal. Por quê? Porque não apresenta parede celular e nem sequer consigo ver aqui os cloroplastos. Vocês estão a ver cloroplastos aqui? Não. Perceberam? Então avançamos. No quinto ponto, vamos diferenciar uma célula eucariota vegetal de uma animal, para percebermos porque que este é vegetal. Porque que aquele é animal. Como vamos diferenciar elas? Simples. Basta apenas termos noção que a célula eucariota animal não apresenta parede celular, diferente da vegetal que apresenta parede celular. Um outro elemento importante é o vacúolo. Esta organela que está aqui e que os colegas vão abordar nos próximos temas, também é importante para diferenciar uma célula vegetal da animal. As duas têm, isto é verdade. Só que o vacúolo da célula vegetal ele é tão grande, é preenchido de líquido, e ele é importante porque nesta célula. Porque ele vai fazer com que a célula não sofra tanta desidratação. Está a ver que pensamos que apenas nós, os seres humanos, ficamos desidratados e as plantas não. Elas também ficam. Mas para reverter esta situação, para não sofrerem tanto com a desidratação, elas têm um vacúolo que fica repleto de líquido e quase que ocupa todo o espaço citoplasmático. Já na nossa célula eucariota, temos também vacúolos, mas não são assim tão grandes. E a função deles até é diferente. O que eles fazem? Participam no processo de digestão intracelular. Um outro elemento importante é que na célula vegetal apresentam os cloroplastos. Na célula animal não tem cloroplastos. Perceberam? Eu vos mostro este quadro que vai simplificar e facilitar o nosso entendimento para diferenciarmos uma em relação à outra. Olhem, a célula eucariota vegetal não tem centríolos. E depois vocês vão saber o que são centríolos. A célula animal apresenta centríolos, um elemento importante no processo de divisão celular. Em relação aos peroxisomas, não vamos utilizar para diferenciar, porque as duas apresentam. O complexo de Golgi também apresentam as duas, não vamos utilizar. Os cloroplastos, sim, porque apenas as vegetais apresentam. A célula animal, não. O vacúolo, embora as duas apresentarem, mas é importante porque na vegetal é tão grande e faz o armazenamento de líquidos, evita a desidratação. Na animal é diferente. Ele não é tão grande, é pequeno e participa no processo de digestão intracelular. Os plasmodesmos são ausentes na animal, presentes na vegetal. Parede celular, ausentes na animal, presentes na vegetal. Ok? E a reserva é algo que nós podemos falar depois, quando abordarmos alguns temas relacionados com a bioquímica,
falamos do metabolismo dos glícidos. Porquê? Porque a nossa reserva energética é o glicogênio. Já nas plantas, já nos vegetais, a reserva energética, qual é? É o amido. Perceberam? Ok. Então este quadro, ou melhor, depois desta imagem, nós vamos apresentar um quadro que retrata a diferença, é um resumo da diferença entre a célula procariota, a célula eucariota animal, da célula eucariota vegetal. É um resumo muito fixe. Mas antes, olha esta imagem que nos mostra as duas células, aqui eucariota animal e aqui eucariota vegetal. O que eu quero que vocês percebam com esta imagem é que se aparecer na prova e vocês estudarem antes esta imagem, vai-vos facilitar diferenciar. Porquê? Porque devemos prestar atenção apenas nestes constituintes aqui deste lado, que nesta célula não apresenta. E de igual modo neste lado, que nesta não apresenta, ou pode apresentar, mas grande, ok? Apresenta, mas ele é grande. Quer dizer que o animal tem centríolos e o vacúolo é pequenino. Participa na digestão intracelular. A vegetal apresenta um vacúolo grande, central, quase que ocupa o espaço todo citoplasmático, faz armazenamento de líquido. Esta célula vegetal apresenta a parede celular e os cloroplastos. Então é fácil. Está aqui o resumo que eu vos dizia. Quer dizer que quanto ao núcleo animal apresenta a vegetal também. Porquê? Porque tanto o animal como a vegetal são células eucariontas, ok? Ou células eucariotas. A procariota não apresenta. A mitocôndria, a procariota não apresenta e a eucariota apresenta. Quero com isso vos dizer que tanto animal como vegetal. Os cloroplastos, nós vamos dizer que a célula animal não apresenta, a procariota também não apresenta. Por quê? Porque apenas a célula vegetal apresenta esta organela. Quanto à parede celular, com exceção de nós, que temos a célula eucariota animal, todos os outros apresentam a parede celular. Em relação aos vacúolos, tanto o animal como o vegetal apresentam, embora na animal ser pequeno e na vegetal ser grande ou maior, a procariota não apresenta, ok? Então passamos para o último ponto, que vamos falar dos diferentes ciclos de vida. O que eu quero com isso falar ou conversar convosco? É para vos dizer que existem essencialmente 3 ciclos de vida. Nós podemos classificar as células de acordo com a sua capacidade de regeneração em lábeis, estáveis e permanentes. O que elas são lábeis? Ou quando é que são lábeis? Quando elas têm a capacidade ou a possibilidade de se multiplicarem constantemente. Exemplo, a célula epitelial. Recordem-se quando a gente tem um pequeno descuido, caímos, temos um traumazinho na pele e perdemos um pedaço da nossa pele, mas depois de alguns dias, a mesma pele, a mesma cor volta a aparecer. Porquê? Porque ela sofre mitose, sofre divisões e uma mesma pele aparece. E por que não ficou um ano para aparecer? Porque ela tem esse estímulo de multiplicar-se constantemente. Exemplo também são as células hematopoéticas, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos. São células que normalmente em 120 dias sofrem um processo de reposição. Mas se nós cairmos, aqueles indivíduos que infelizmente têm um acidente de aviação, recordem-se que é uma das principais causas de morte no mundo, perdem muito sangue, surge a necessidade, a demanda vai fazer com que haja um aumento na produção de células sanguíneas. Mas deviam ser multiplicadas ou deviam ser repostas em 120 dias. Mas como há um estímulo agora, elas voltam a reproduzir-se naquele instante. Portanto, são células lábeis. E as estáveis quais são? Aquelas que multiplicam-se sim, mas para se multiplicar precisam de um estímulo grande, um estímulo maior. Exemplo, as células do fígado. É que se um doente, alguém que for infeliz, coitado, tiver uma lesão do fígado e o cirurgião cortar um pedaço do fígado, observa-se que depois de algum tempo, há quem diga depois de alguns anos, este fígado depois cresce, aumenta o seu tamanho e que pode voltar a ter o tamanho normal.
Mas olhem só o estímulo, bem grande, cortar um fígado. Poças! Elas são classificadas como estáveis. Tanto as células dos ossos, do fígado, do pâncreas, as células do mesênquima. E há quem diga que as glândulas são células estáveis, ou as células que fazem parte do tecido glandular são estáveis. E quanto às permanentes, aquelas que perdem a capacidade de se multiplicar após a fase embrionária. É triste, por isso é que vocês têm de estudar muito para tornarem as células permanentes lábeis, fazerem que os neurônios multipliquem-se após a fase embrionária. Vocês conseguem, só precisam estudar, têm de ser aqueles cientistas que descubram ou que vão fazer com que células permanentes tornem-se lábeis e atinjam então a capacidade de se multiplicar. Porque é triste quando alguém perde a sensibilidade, quando alguém perde a motilidade, alguém que teve um acidente, alguém que teve um AVC e já não consegue movimentar-se. Vejam aqueles doentes, coitados, são infelizes e entram num quadro caracterizado por esta perda funcional, perda da atividade motora, não conseguem sequer falar. Falar é tão bom, essas pessoas não conseguem falar. Porque nós ainda não conseguimos estudar tanto para tornarmos as células permanentes capazes de se multiplicarem. Então, um grande exemplo destas células são os neurônios. Perceberam? Tudo aquilo que nós falamos. Definimos a célula. Falamos que a célula é a unidade básica, morfofuncional ou estrutural e funcional dos seres vivos, que pode ser classificada quanto ao tipo em procariota e eucariota, quanto ao número em unicelular e multicelular, e que nós somos exemplos multicelulares das células eucariotas, e que depois falamos da diferença de uma eucariota em relação à procariota, que para ser eucariota tem de apresentar um núcleo, protegendo o material genético, apresentar numerosas organelas e de um tamanho grande, e diferenciamos também a célula animal da vegetal, que a vegetal apresenta a parede celular, cloroplastos e um vacúolo grande, central, que quase ocupa todo o espaço do citoplasma. Lembram-se disso? E que depois vimos também o que estamos a ver agora. Isto que está aqui, que são o ciclo, que representa o ciclo de vida das células, que elas podem ser lábeis, multiplicarem-se continuamente, estáveis continuamente, mas quando são estimuladas, quando apresentam um estímulo grande, e permanentes aquelas que perdem a capacidade de se multiplicar. Entretanto, foi tudo isso que nós falamos. Agora convido-vos a ver um vídeo, assistam este vídeo e sobre qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui abaixo nos comentários, perguntem, façam críticas, falem tudo o que vocês quiserem. Vamos conversar, vamos debater e vamos colocar a ciência em primeiro lugar. Tá bem? Um fixe para vocês, outro fixe para vocês. Deixem lá as dúvidas, subscrevam e se gostarem, coloquem aí o fixe no nosso vídeo. Assistam ao vídeo.